texto diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o primeiro, é o grande mandamento. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Amado Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. Pois a tua palavra diz que por meio dela nós somos corrigidos, ensinados, redarguidos, capacitados, preparados como obreiros que manejam bem a tua palavra para te servir. Eu te louvo, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo, a partir desse momento, Pai, leva cativos nossos pensamentos em ti, para que absolutamente nada roube agora a nossa atenção. Todos os pensamentos oriundos das trevas para nos distrair, saia de perto de nós e caia por terra em nome de Jesus. Que possamos agora, Senhor, nos alimentar da sua palavra, do Senhor que é o verbo que se fez carne, e que nesse momento nossos corações possam jubilar de saber que nós estamos na tua presença. Senhor, reina entre nós, que a tua palavra viva e eficaz possa transpassar os nossos corações nessa noite, que possa mexer conosco, Senhor, que saímos daqui, Senhor, melhor do que quando nós entramos, pois ouvimos a tua voz, Senhor. Use a minha vida, Pai, que entre a minha boca e os ouvidos dos meus irmãos, que transite o poder do teu Espírito Santo. Paulo diz: as minhas palavras não estão baseadas na persuasão, mas sim na manifestação do poder, para que o teu poder emana dessas palavras, para nos sacudir, para nos aproximar do seu trono, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. Reine entre nós e manifesta a tua glória mediante a sua palavra. Assim eu oro, eu te agradeço em nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos assentar e manter as nossas Bíblias abertas, e nós vamos juntos percorrer esses textos hoje. Nós podemos ver uma tentativa clara dos fariseus de tentar, de uma certa maneira, encontrar um erro em Jesus Cristo, encontrar uma falha, encontrar talvez um pecado, encontrar talvez uma maneira de acusá-lo. E a Bíblia diz claramente que eles sabiam que os saduceus, que era uma outra classe de religiosos, tinham fariseus, saduceus, essênios, que era uma outra classe que já haviam sido silenciados por Cristo diante de suas perguntas. Então, eles sabendo disso, parece que escolheram também fazer a mesma coisa para ver se Jesus cairia talvez na pergunta deles, levando como pauta da pergunta a lei mosaica. Então perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento no que tange a lei? Quando aqui os fariseus falam da lei, é porque eles eram guardião da lei. Eles eram considerados como os mais espertos, os que mais dominavam e conheciam a lei. Eles manuseavam a lei junto com os escribas. Então, faz uma pergunta na lei, eles estavam praticamente cientes, estavam praticamente convencidos que no meio da lei eles conseguiriam encontrar uma falha em Jesus Cristo. Por isso eles perguntam: Senhor, qual é o maior de toda a lei? Porque quando se fala da lei, não era somente o decálogo, os 10 mandamentos. Não, era o Pentateuco inteiro, levando os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Eram conjuntos de leis civis, morais, cerimoniais. Eram muitas leis.
Então, no meio a todas as leis, que eu disse, Senhor, nos fale qual é a maior de todas elas. Qual é a maior de todos os ensinos de Moisés? Qual é o mais importante que nós devemos guardar? Qual é o mais importante que nós devemos seguir de toda a lei, de todo o ensinamento? Querido, é interessante que nessa pegadinha que eles queriam fazer com Jesus, nós temos aqui talvez uma das lições mais importantes da nossa vida cristã. Um dos ensinos que todos nós como cristãos deveríamos talvez tentar remoer ou lembrar-se disso todas as manhãs. Se pudéssemos simplesmente lembrar dessa resposta. Essa noite, aliás, desde cedo de manhã, quando eu estava estudando, no meu coração eu falei, Senhor, permita-me, use minha vida para que desperte nos meus irmãos. Alerte, convide-os, chame a atenção deles para essa resposta. Porque durante muito tempo, ou durante muitos anos, ou talvez os ensinos que nós mais somos submetidos, ou talvez nós somos muitas vezes ensinados que o mais importante como cristãos que você deve fazer é o ide. Ide, fazer discípulos. Talvez como cristão, o seu maior dever é orar, jejuar, ler a palavra, evangelizar, profetizar, participar de certos grupos, sermos testemunhas fiéis a Cristo, servir aos pobres, ajudar as viúvas, alcançar os que estão perdidos. Mas, queridos, eu fiquei impactado quando eu entendi que de tudo que nós tentamos fazer, o que Ele mais nos pede não é cantar para Ele. O que Ele mais nos pede não é pregar para Ele. O que Ele mais nos pede não é fazer discípulos. Mas o que Ele mais nos pede de tudo que nós fazemos é de amá-lo. Ele diz, em tudo que Moisés ensinou, o mais importante, eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me olhem com o outro olhar. O que Deus mais talvez exija de você, de mim nessa noite. Eu quero ser amado. Eu quero ser amado por todos vocês. O que Deus quer, o que Deus pede, o que Deus deseja é que eu e você possamos amá-lo. Essa é a razão pela qual ele respondeu o maior de todos os mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E queridos, isso não era algo novo para os judeus. Isso não era algo novo para os fariseus. Porque no Decálogo, nos 10 mandamentos, mas também no Pentateuco e nos 5 livros da lei, era muito claro que Deus queria ser amado. Nós vemos os 10 mandamentos, os 4 primeiros se dedica a amar a Deus. Os 6 últimos se dedica a amar o teu próximo. Então, amar a Deus não era um tema novo, não era uma novidade, não era algo novo. Mas o que impressiona é que os fariseus, que eram guardião da lei, eles que manipulavam a lei, eles que escreviam manuscrito, depois manuscrito, e reescreviam, mas eles não amavam a Deus. Porque os que deveriam mais amar, não amavam. Ao contrário, nós sabemos que os fariseus estavam tão irados com Jesus que queriam matá-lo. Os que tinham pleno domínio da lei, os que tinham o conhecimento, ou então podemos dizer, acesso ao conhecimento divino, que deveriam usar isso para amar ao Senhor, eles não amavam. Ao contrário, eles odiavam Jesus. Por quê? Porque os fariseus, apesar de todo o conhecimento, mas não eram capazes de amar a Cristo. Porque hoje tantas pessoas, você sabe que a maioria dos ateus são pessoas extremamente inteligentes, pessoas cultas, que muito estudam as Escrituras, mas como eles não conseguem chegar a amar a Deus? Nós que muitas vezes não estudamos tanto quanto eles, no primeiro livro nos apaixonamos por Deus. O que acontece? É simples.
Não são todos que podem amar a Deus. Não são todos que podem chegar a amar a Deus como Ele quer ser amado. Por isso nós temos uma prova aqui. Os fariseus eram guardiões da lei, mas não amavam Jesus. Não amavam Deus. Eles tinham acesso à lei. Eles tinham acesso à palavra. Eles tinham acesso às cerimônias. Eles tinham acesso ao templo. Eles tinham acesso aos pergaminhos. Eles tinham acesso a todo tipo de manuscritos antigos. Mas eles não amavam. Enquanto eles queriam aparecer mais puro, enquanto eles queriam aparecer mais santo, enquanto eles queriam aparecer mais desejável, enquanto eles queriam aparecer mestres, eles não eram capazes de fazer uma coisa que Cristo pedia, que Deus pedia: me ame. Não conseguiam. Por quê? Porque não são todos que podem amar. Não são todos que podem amar a Deus. Amar a Deus é um privilégio dos cristãos, não de todos. É um privilégio somente dos cristãos. Os não cristãos não conseguem amar a Deus. Porque amar a Deus não é simplesmente sentimentos. Amar a Deus envolve mais do que sentimentos. Por isso, amar a Deus é algo somente que os cristãos genuínos, que têm esse privilégio e podem amar a Deus. Por que somente eles? Porque você não pode amar quem você não conhece. É impossível. Eu não podia amar minha esposa sem primeiro vê-la. Conhecer, depois despertar em mim sentimento que leva a decisão, que leva a promessas, que leva a aliança. É preciso primeiro conhecer. Seu conhecimento profundo, é impossível amar alguém. Você precisa conhecer. Essa é a razão pelo qual nenhum ímpio pode ter um amor genuíno e verdadeiro por Cristo. Por isso é somente um privilégio dos cristãos amar a Deus. Por quê? Porque aos cristãos Deus se torna conhecido. Aos cristãos Deus se revela. Ao cristão Deus pode manifestar uma teofania. Ao cristão Deus pode se tornar visível. Por isso somente os cristãos têm esse privilégio. Somente os cristãos podem amar a Deus, sentir, viver e experimentar de fato o amor a Deus. Por isso os teus amigos, talvez na faculdade, não conseguem amar a Deus tanto quanto você ama. Por isso, talvez as pessoas com quem você compartilha certas coisas de Deus, você está compartilhando com tanta paixão, com tanta alegria, com tanto fogo, ele está ali, tá, entendi, é verdade. Ele não sente a mesma coisa que você está sentindo. Por quê? Porque não houve a revelação de Cristo no seu coração. Não conhece, nunca conheceu. Olha o que Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A única maneira de amar a Deus é nós conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecê-lo. Nós lembramos que Oséias 4:6 diz que o povo de Deus estava sendo destruído. Por quê? Porque lhe faltava o conhecimento. Agora no 6:3 ele diz: olha, agora vamos conhecê-lo. E vamos prosseguir conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais nos apaixonamos pelo Deus que nós servimos. Agora, como nós conhecemos a Deus? Como os cristãos conhecem a Deus? Existem várias maneiras, mas vou citar duas aqui. A primeira, nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra. Queridos, é difícil você dizer que conhece a Deus se você não consegue meditar nas cartas da Bíblia, passar um tempo com Deus. É impossível. É impossível. Se nós não lemos a palavra, se nós não nos debruçamos nelas,
se nós não buscamos ir às Escrituras dias e noite, nós nunca o conheceremos, nós nunca o veremos, nós nunca receberemos as riquezas que estão ocultas nas mensagens de Cristo Jesus. Se não passarmos horas lendo, relendo, meditando, pedindo que Ele se revele a nós, nunca o conheceremos. Veja bem João Batista. Quando João Batista ele está batizando no Rio Jordão, ele é surpreendido pelas pessoas chegando até ele para se batizar. E no dia seguinte, quando ele vê Jesus se aproximando, a Bíblia diz que João Batista ele brada com alta voz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas espera aí, onde está isso que ele é o Cordeiro de Deus? Pentateuco, Êxodo 12, a saída do Egito, pega o cordeiro e molha o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrará, passará por cima, porque quando ele se bater com aquele sangue, ele saberá que aqui já foi sacrificado um primogênito. E Cristo, aquele cordeiro, era a figura que impediu que o anjo matasse, condenasse, cefasse. Aquele cordeiro tipifica o Messias que viria para impedir que a ira de Deus cefasse homens pecadores. Esse é o Cordeiro de Deus. Como ele soube? Nas Escrituras. Ele era o detentor do conhecimento das Escrituras. Olha o que diz Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer. O privilégio nosso cristão é conhecer o Senhor, é de entendê-lo, é nos aproximar dele. Então, por meio da palavra, eu posso conhecer o nosso Deus. E a outra maneira é pela oração. Talvez seja engraçado, né? As duas maneiras principais de conhecermos a Deus revelam as nossas maiores fraquezas como cristãos. Nós temos pouco prazer nisso na palavra. Nós temos pouco tempo para orar. Qualquer coisa às vezes nos tira do foco, nos tira desse ambiente. Mas são as duas maneiras mais eficazes de conhecermos a Deus: orar, buscar a sua face, se comunicar com Deus, trocar mensagem com Deus. Querido, a maior oração da Bíblia, uma das maiores, talvez, foi feita por uma mulher que foi tida como bêbada em Siló. Ele disse: mulher, nessa hora da manhã. Ele diz: não, profeta, estou bêbada não, estou angustiada a minha alma, estou clamando ao Senhor dia, meses, anos, passando humilhação, eu só preciso que Ele me responda. O profeta diz: então vá que Ele vai te responder. E no ano seguinte, o Samuel estava chegando. A oração. O homem que eu tenho uma profunda admiração, chamado Leonardo Ravenhill, dizia: a pregação toca a alma do homem, mas a oração toca a eternidade. Devemos tornar homens de oração, mulheres de oração. Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos ser homens e mulheres que oram. Devemos nos debruçar na oração, orar, até nos falta palavras, até nos falta dizeres, até que as lágrimas se tornem as palavras mais eficazes de nossas vidas, porque não há mais o que dizer. Quando foi a última vez que você passou uma hora em oração, clamando a Deus, pedindo: Senhor, não me dá carro não me dá casa não, só me dá a tua presença, só me revela. Queridos, Moisés fica no Monte Sinai 40 dias, 40 noites, ninguém o vê, o povo está murmurando: cadê Moisés? Ele vai morrer de fome. Eles não sabiam que Moisés não tinha fome, porque Moisés estava se alimentando do pão da
vida, porque Moisés não tinha sede, bebendo da água do manancial, ele não tinha, e depois de 40 dias, Deus se revela a Moisés, diz: Moisés, o que tu queres que eu te dou? O que você quer para eu te dar? Moisés diz: me dá o carro? Não. Você diz: Senhor, mostra-me a tua face, eu só quero te ver, eu só quero te conhecer, eu só quero estar mais próximo de ti. Essa é o pedido de um homem que ora. Eu não quero nada disso não, eu só quero estar mais próximo de ti, eu só quero te ver melhor, eu só quero te conhecer, eu só quero ser mais íntimo a ti, eu não quero andar sem você. Ele diz: eu não quero fazer nenhum passo se o Senhor não for conosco, não vou a lugar algum. Eu dependo de ti. A oração é na oração que nós conhecemos a Deus. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando vocês se dispuserem a me buscar de todo o vosso coração, não de uma maneira rasa, não como uma oração rasa, não, devemos ir a Deus com alegria devotiva, com uma disposição não somente para falar, mas para ouvi-lo, para passar mais tempo com Ele. É na oração que nós somos robustecidos. É na oração que se mede o nosso crescimento. Interessante, né? Eu aprendi a orar ouvindo alguém cantando. Aprendi a orar. Mas depois do tempo eu entendi que a melhor maneira de eu poder orar, a ter mais tempo, eu preciso conhecer Deus. Quanto mais eu leio sobre Ele, mais eu sei o que eu posso lhe dizer. Mas eu sei o que eu posso conversar com Ele, porque a oração é uma oratória, é uma conversa, são mãos duplas. Você fala e Deus fala, você entrega e Deus entrega. Eles buscam a mim e vocês vão me achar, vocês vão procurar, eu vou me manifestar. Ele diz: buscar a mim e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós, eu mudarei a vossa sorte. Ele promete. Pela oração nós o achamos, nós o encontramos. Então nós passamos a conhecê-lo mais. E tem outras maneiras. Deus se revela em sonhos, em teofania. Deus se manifesta em inúmeras maneiras, para que você o conheça, se aproxime dele. Só podemos amar um Deus que nós conhecemos. Se nós não o conhecemos, será impossível amar. Podemos dizer que nós o amamos, podemos falar abertamente, somente de fora, que ele: Senhor, eu te amo. Mas na verdade, quando seremos postos ao desafio de provar que nós o amamos, sucumbiremos, porque nós não o conhecemos. Então, já que ele se revela a nós, por que é dever nosso como cristão amar a Deus? Porque hoje eu, como apóstolo, posso dizer o seguinte: amor, você é obrigado a amar a Deus. Porque é impossível você ser cristão e não amar a Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque quando Deus se revela a nós, num dia que Deus se revelou a você, no dia que Deus tornou conhecido, se fez conhecer por você, nós percebemos naquele dia que nós queremos amá-lo, porque na verdade a sua revelação a cada um de nós é uma prova de amor. Quando ele se revela a mim, eu entendo, antes de eu mostrar o meu amor, só a sua revelação já é uma prova de amor. Porque eu sou um pecador. Porque foi preciso um pecado para que ele expulsasse Adão. E mesmo sendo pecador, ele se revela a mim. E na sua revelação, nós passamos a entender quem é Deus. Olha o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. No que consiste o amor? Olha o que diz. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro
e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Querido, a Bíblia mostra claramente como Deus, ele é poderoso e majestoso, e não depende de mim, não depende de homem algum. Ele inicia a criação, Gênesis 1 e 2. Ele cria todas as coisas. A Bíblia diz que viu Deus que era bom. No capítulo 3 veio o tempo da queda. Nós percebemos que o homem cai, quebra a aliança com Deus. O homem cai no pecado. O homem come do fruto proibido. A partir daí a Bíblia diz que Deus se ira com o homem. Deus os expulsa da sua presença. E Deus, pela primeira vez, não sei se você sabe disso, a palavra a maldição foi pronunciada pela primeira vez, não pelo diabo, mas por Deus. Deus diz: Adão, a terra está amaldiçoada por sua causa. Deus diz que a terra estava agora amaldiçoada por causa da quebra de aliança do homem com Deus. E a consequência da quebra de aliança, da queda, é a morte. Até então parece que na perfeição da criação de Deus, o homem era imortal. Mas a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, até porque Deus o havia avisado: se comer do fruto morrerás. Então quando ele come do fruto, acontece uma morte tripla. A primeira morte, que é a separação do homem com Deus, ele é expulso do jardim. A segunda morte, passando da imortalidade para a mortalidade, o homem passou a morrer. A terceira morte, que será futura, quem morre sem Cristo vai para o lago de fogo e de enxofre. Na sua desobediência, na sua queda, a morte tríplice aparece. Então, desde então, houve uma decadência absurda. Os homens começaram, não, a Bíblia diz que Deus se entristeceu porque os corações dos homens não somente foram influenciados pelo mal, mas se tornaram mal. No tempo de Noé, Deus disse que ele vai mandar um dilúvio, porque os homens estão maus demais. Agora, no Gênesis 5, 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Isso quer dizer, Adão gerou o outro filho caído. Deus os gerou perfeitos. Mas depois da queda, a criação foi afetada. Os homens foram afetados. E os filhos de Adão foram afetados. A prova é que em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí, todos. Então, queridos, se tem algum lugar que você talvez um dia pedir a Deus: Deus, fala de mim na Bíblia, está falando de você aqui. Todos. Todos quer dizer todos. Todos pecaram. Todos são destituídos da glória. Por quê? Porque Adão pecou. Quando Adão pecou no Éden, Deus o tirou da glória. Deus o destituiu de experimentar aquela glória. E a Bíblia diz que ele fechou as portas do jardim, colocou 2 querubins com as espadas desembainhadas. Então o homem foi destituído da sua glória. Só que Adão começou a gerar filhos, e todos caídos. Então todos começaram a provar a morte, e todos foram destituídos dessa glória. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ninguém podia experimentar essa glória mais. Porque os homens caíram, os homens pecaram. E Romanos 6, 23 diz que o salário de quem peca é a morte. A retribuição para quem vive no pecado é distância de Deus. É a morte física, é a condenação para a morte eterna. Romanos 5,12 vem ainda, nos afirma quando ele diz: e por um só homem entrou o pecado, Adão, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Não há inocente. Todos estão extraviados, todos estão manchados. E na carta aos Hebreus, o escritor, por entender muito a cultura judaica, ele vem dizer o seguinte: todo pecado mereceu um justo castigo. Quer dizer, o pecador merece o seu castigo. Quem peca merece morrer. Quem peca merece sofrer a punição para isso.
Quer dizer, o pecado tinha que ser punido no pecador. Quem pecava, o seu salário era esperar uma condenação eterna. Então, se todos pecaram, todos nós merecíamos ser condenados. Todos nós éramos destituídos dessa glória. Nenhum de nós podia experimentar. E a ira de Deus estava acesa contra todos os homens. Isso significa: todos os homens deveriam morrer, porque todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, se todos pecaram, então todos merecem a morte. É a única maneira do pecador não morrer pelos seus pecados era que alguém inocente assumisse seu lugar e pagasse pelos seus pecados. Por isso, na noite da Páscoa, foi escolhido um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, inocente, para que fosse imolado, para que o seu sangue fosse aspergido, fosse colocado nos umbrais das portas, para que fosse sinal para o anjo da morte. Olha, o anjo da morte, você merece entrar aqui e cefar o primogênito, mas olha, você não pode mais entrar. Veja o sangue, alguém já foi sacrificado. Por isso, o primogênito que está ali dentro com a sua família são poupados da condenação. Por quê? Porque alguém foi morto, um cordeiro. Então, no João Batista vê que Cristo diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o inocente que veio para poder pagar pelos pecados do mundo. Porque Deus, Ele quer salvar os homens, mas Deus olha para os homens, Ele olha para a terra. A Bíblia diz que Ele não vê um justo sequer. Todos se extraviaram, todos estão perdidos. Quem seria inocente para morrer por cada um de nós? Aí vem a revelação maior. Deus por amor, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, todo mundo estava perecendo, todos estavam sendo mortos, mas aquele que agora crê em Cristo, quem é Cristo? O Cordeiro Santo, puro, perfeito, que nunca pecou. Se crê nele, ele é o inocente que se encarnou. Ele é o inocente que se fez carne. Ele é o inocente que carregou a cruz dos nossos pecados. Ele é aquele que foi tido como impuro na cruz. Ele foi aquele que disse: Senhor, é que diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque ele é tido como impuro, como ele é tido como separado de Deus. Por quê? Porque estava carregando consigo os nossos pecados, a nossa condenação. Naquela cruz do Calvário, ele era o Cordeiro assumindo o teu lugar e o meu lugar. Isaías diz: foi do prazer do Pai moê-lo naquela cruz. Foi o desejo do Pai esmagar o seu filho. Por quê? Porque era a única maneira de Deus salvar os homens e continuar sendo um justo. É isso que Deus disse. Então, quando Deus se revela a mim, Ele se revela a mim como o meu Salvador, como aquele que assumiu o meu lugar, como aquele que morreu na cruz em meu lugar. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para contigo, para comigo, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Viaja comigo nessa imaginação. No deserto, você cai num buraco, não tem saída à esquerda ou à direita, só tem para cima, e você não tem corda para sair.
E de repente passa alguém. Ele disse, nossa, cara, não tem como sair? Vou jogar uma corda. Você pega a corda, começa a te puxar. E você sai do buraco. Quem seria esse homem ou essa mulher para você? Não seria o seu salvador? A sua salvadora? O seu resgatador? É assim que ele se apresenta primeiro para nós. É assim que Cristo vem se manifestando para você, para mim, como aquele que morreu no seu lugar, como aquele que diz, você só tem vida porque eu provei a sua morte, você só pode andar porque eu carreguei a tua cruz, só pode viver porque eu morri no seu lugar, só pode entrar no Santo dos Santos porque eu fui até o Calvário, você só pode subir ao céu porque eu desci até a terra. Você só pode se tornar um filho porque eu me tornei um homem. Quando Cristo vem se revelar a nós, Ele vem nos mostrando que Ele é o nosso Salvador, que Ele é a razão do nosso viver, que Ele nos ama. Ele se fez carne porque te ama. Por isso é um dever seu amá-lo. Por isso é o nosso dever amar a Deus, porque Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho. Ele provou que Ele nos ama, mesmo quando ainda falhamos. Ele diz, a sua fala são coberta por aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu esmaguei o meu filho, porque eu amo você, porque eu quero salvá-lo. Por isso não faz sentido ser cristão genuíno, é verdadeiro, é normal a Deus. É o seu dever amá-lo, é o meu dever amar a Deus. Não faz sentido eu dizer tanto de Deus e não ser capaz de amá-lo. Uma vida vazia. Qual é o que é o mandamento? É alguém que mandou. Obedece quem tem juízo. Mandamento, alguém mandou, alguém tem que obedecer. O maior de todos, o mais importante, Deus diz, me ame. Mas como deve ser a extensão desse amor? Total. Tu me amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amar a Deus com toda a sua totalidade. Amar a Deus com toda a sua intensidade. Amar a Deus com toda a sua disposição. Amar a Deus com todo o seu ser. Tem homens que amaram a Deus da Bíblia. Tem homens que quando você vê a sua vida, uma manifestação de alguém que de fato amou a Deus. Agora, o que é amar a Deus? Como eu amo a Deus? Será que se eu digo, eu te amo, é uma prova de amor? Para Deus? Sim ou não? Não, né? Como eu amo a Deus? Quando Deus salva o povo de Israel do Egito, Ele disse, eu vos guiarei até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, a primeira coisa que Deus faz com o povo é o quê? Dá a lei para o povo. Por quê? Porque Israel entrou no Egito como uma família. Sabe, o Egito como, em termos de número, como uma nação. Mas não era uma nação, era um povo bagunceiro, escravo, que não entendia de nada. Para Deus tornar eles uma nação, Deus dá a eles uma constituição, o que é a lei. Porque é a lei, que é a lei civil, a lei cerimonial, ela é moral, é o que torna o povo uma nação. A Constituição brasileira é o conjunto de leis morais, civis e cerimoniais, mais ou menos isso, para tornar Israel uma nação. Então Deus faz isso para que Israel entenda. É naquele tempo, pensa comigo, naquele tempo, Israel era um povo, um número menor. Já tinha o Egito, uma grande nação, não tinha a Mesopotâmia, não tinha muitas nações ali.
Israel era um punhado de gente. E Deus diz, de todos os povos, só você me conhece. Você consegue imaginar isso? Deus se revelou a Israel como o Deus de Israel. A lei que Deus deu a Israel, Deus diz a Israel, você será conhecido como o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Em todo aquele mundo, só Israel podia dizer, nós somos povo do Deus Altíssimo. Só Israel era o povo de Deus. E Deus disse o seguinte, então, assim, para você me seguir, como você vai demonstrar o seu amor por mim? Os mandamentos. O primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Você ama a Deus? Se nós amamos a Deus, não podemos ter o outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Isso era o grande problema de Israel. Você sabe disso, né? Saíram do Egito, viram Deus abrindo o mar, viram Deus precipitando o Faraó e seus soldados para as águas, viram o maná descer do céu, comeram cordonizes, viram nuvem de glória de dia, parou, acampou todo mundo, começou a andar, levanta-se, começa a andar, disfarça a tenda, levanta, começa a andar. A nuvem de glória os guiava e os protegia do sol. E depois à noite, a coluna de fogo os guiava. Eles viram coisas sobrenaturais. E Deus diz, me ame. Não tenha outro Deus. Quando Moisés subiu no monte, o que o povo fez? Bezerro de ouro. Gente, é o nosso problema. Somos inconstantes. Se nós amamos a Deus, devemos amar somente a Deus. Nenhum outro pode assumir o seu lugar. Queridos, se eles viram tantos milagres, se corromperam em pouco tempo, imagina a gente que vê tão pouco milagre. Como não podemos nos corromper? Mas amar a Deus de fato é isso. E é olhar, Ele é o meu Deus. Não tem o outro Deus além dele. Essa foi a lei. Se você ama a Deus, querido, ninguém pode assumir o teu coração. Ninguém pode assumir o lugar de Deus na sua vida. Nós não podemos servir a Deus deuses. Não podemos servir a Deus a mamão. No coração do ser humano só dá para um só Deus. Nós como cristãos só servimos a único, majestoso, soberano, inacessível, o nosso Deus. Se nós amamos a Deus, a prova que nós o amamos, não servimos a nenhum outro Deus. Não buscamos solução a nenhum outro Deus. Levamos as nossas questões a nenhum outro Deus. Eu vou na igreja, mas depois eu vou lá na cartomante para ver meus negócios. Não, você não ama a Deus. Não, mas você, a minha tia lá, sabe, dá passe. Então você não ama a Deus. Só a Ele. Segundo, não fará para ti imagem de escultura. Terceiro, não te curvarás a elas nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Se nós amamos a Deus, Deus diz, então você não pode fazer uma imagem, porque antigamente havia muita idolatria pagã. Usava-se de imagem, de objetos, como ídolo. Eles se curvavam diante desses objetos. Ele disse, se vocês me amam, vocês não farão isso. Vocês não se curvarão diante de algumas imagens. Vocês não se dobrarão a outros deuses. Você se lembra quando Satanás foi tentar Jesus no deserto? Qual foi a sua proposta? Primeiro, transforma a água em peixe. No último ele diz, curva-te. Por quê? Eu te darei os reinos desse mundo. Foi a proposta de Satanás.
Então Jesus disse: Satanás, vai-te daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Decálogo. Eu amo tanto meu Pai, que a nenhum me dobrarei, a nenhum me curvarei. Gente, quantos de nós estamos nos curvando às coisas desse mundo? Um cristão que ama a Deus não se curva. Não, porque eu tenho necessidade. Não, nós não nos curvamos para obter as coisas desse mundo. Quem ama a Deus só pode se curvar, é adorar ao nosso Senhor. Quem ama a Deus não se curva diante de outros ídolos. Não tomará o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomou seu nome em vão. Quem ama a Deus entende que quando Cristo começa a orar, diz: santificado seja o teu nome. Separado. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Nosso Deus, a Bíblia diz que Ele mede o céu a palmos. Ele descortina o céu como se fosse a sua cortina. A terra é estrado para os seus pés. Ele diz: e tudo se fez. João diz: nem o céu consegue conter a sua santidade. Ele é soberano. Ele é poderoso. Gente, Deus nunca luta com o diabo. Deus pode medir força com o diabo com seu caráter, não com seu poder. Porque usando o seu poder, o diabo não consegue lutar com Deus. Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que ele acabará com Satanás como? Com sopros. Acabou. Porque não pode medir-se contra Deus. Não leve o nome de Deus em vão. Às vezes vocês não entendem, mas como é que eu faço isso? Às vezes, quando você professa o nome de Deus, mas você não vive como cristão. Você conhece essas pessoas? Eu sou evangélica, mas bate no filho, trai o marido, xinga todo mundo na rua, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Eu sou evangélica, eu sou evangélico. Um homem diz: eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, mas bate na esposa, é um drogado, é um mal educado, é um bandido, mas sou evangélico. Isso é usar o nome de Deus em vão. Quem faz isso não ama a Deus. Pode ser também adorá-lo externamente, mas não com o coração. Usa o nome de Deus em vão. Vocês que gostam de aparecer como os fariseus, externamente. Quando nós já vimos aqui, estudamos a oração do fariseu com a oração do publicano. O fariseu diz: Senhor, eu não sou igual a eles. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou tudo, dízimo tudo que eu ganho. Eu não sou igual a esse publicano. O publicano diz que nem conseguiria levar os seus olhos para o céu. Ele diz, batendo no seu peito: Senhor, se propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz que o publicano saiu respondido, mas o fariseu foi rejeitado por Deus. O fariseu usou o nome de Deus em vão. Ele não ama a Deus. Êxodo 28 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Gente, eu fico perplexo. Eu lembro que desde que eu me converti, gente, se eu conto os dias que eu faltei um culto, é a dedos. Eu não consigo entender como um cristão genuíno que ama a Deus, que de fato ama a Deus, mas programa o culto, que o momento que estamos reunidos para adorar a Deus, como uma sobra. Planeja o seu mês. Se sobrar tempo, eu vou na igreja cultuar. Se sobrar. Você coloca o seu compromisso mais importante como sobra? Você coloca o seu trabalho como sobra? Sua família como sobra? Por que o dia de cultuarmos a Deus tem que ser sobra? Se der, eu vou.
Se eu conseguir tempo, eu vou. Quando nós amamos, passamos a conhecer alguém, desenvolvemos sentimentos. E esses sentimentos têm um impulso. Qual é o impulso que tem? Pede para que passemos mais tempo com quem a gente gosta, não é? Quando você conhece alguém que você ama, você quer estar perto. Você quer estar junto. Se nós amamos a Deus, qual deve ser o nosso sentimento? Estar perto, estar junto, estar sempre em comunhão. Então, como pode não separarmos o santificar o dia de adoração a Deus? Santificar aqui é separar. Quem ama a Deus separa o tempo para adorar a Deus. Separa o dia, separa horário, separa o tempo que Ele quer estar com Deus. Se nós amamos a Deus de verdade, devemos passar mais tempo com Ele. Não devemos nos enganar. O poder que nós tanto queremos não virá porque nós berramos, virá porque nós nos debruçamos em oração. Virá porque passamos as madrugadas vezes em branco, pedindo, gemendo, chorando. Que isso não se manifeste. Se nós queremos tanto de Deus, nós precisamos passar mais tempo com Ele. Devemos que seja para nós sagrado um culto a Deus, uma reunião com Deus. Que seja para nós desejoso um tempo com Deus. Que possamos esperar por um sábado, esperar por um domingo, esperar por uma sexta-feira, esperar por uma quinta-feira, esperar por um momento que eu posso estar com os meus irmãos, adorar a Deus. Devemos ansiar por isso, desejar por isso, querer isso. E não pensar, eu tenho trabalho, mas se sobrar eu dou, eu vou. Não, nós queremos. Se você ama, você quer estar. Onde Deus está, você quer estar. Porque você ama a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus. Você quer ser tocado por Deus. Você quer ser ministrado por Deus. Se nós amamos a Deus, amar a Deus é estar com Deus. Amar a Deus é buscar por Deus. Amar a Deus é querer sempre poder estar com Ele e ouvir o que Ele tem a nos dizer. João 14, 21 diz: quem tem os mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quem ama a Deus? Quem tem e guarda a sua palavra. Não adianta dizer eu te amo. Não adianta cantar eu te amo. Não adianta. Se eu amo a Deus, quem me ama tem que dizer, possui a minha palavra. Gente, quem não conhece a palavra não ama a Deus. Isso é chocante, mas é a verdade. Quem não obedece a Deus não o ama. Quem não segue não ama. A salvação é sempre de graça, mas ser discípulos é sacrificante. Seguir a Cristo tem perda. Seguir a Cristo tem sacrifício. Seguir a Cristo tem preço. Nós temos que obedecer se nós o amamos. Se eu amo Deus, eu preciso obedecê-lo, ouvi-lo, escutá-lo e segui-lo. Ele diz, nega a ti mesmo. Se eu amo, eu nego a mim mesmo. Isso é o convite que Ele nos faz. Olha, mas o que quer dizer amar a Deus? João 21, 17. Disse-lhe terceira vez, Simão. Você lembra desse episódio, né? Senhor ressuscita e conta-se com Simão. Simão, tu me amas? Sabe que eu te amo? Tu me amas? Sabe que eu te amo? 3 vezes. Se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Quando nós amamos a Deus, nós cuidamos daquilo que é dele. Quer dizer, nós o servimos, não nos dedicamos a eles. Mateus 10, 37. Quem ama ao Pai, o ama mais do que a mim, não é digno de mim.
Mas um desafio. Quem ama a Deus acima do seu próprio sangue. Ah, mas é impossível. Não, não é impossível. Nós vimos isso com Abraão. Me dá o seu filho. Abraão deu o seu filho ao Senhor. Por quê? Porque ele amava a Deus mais do que a si mesmo. E no fim, Atos capítulo 4, verso 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quando nós amamos a Deus, nós contribuímos para o avanço do reino do céu. Amar a Deus não se limita em dizer que eu amo. Amar a Deus se traduz em ação, em um estilo de vida. Amar a Deus é a maneira mais clara que o mundo pode descobrir que você de fato é um cristão. Quando você ama a Deus, você brilha a luz de Deus. Você é a luz, você é o sal. Você impede que o mal tome conta de um lugar, porque você é o sal, você refreia o mal. Você é a luz, você ilumina. Quando nós amamos a Deus, as nossas ações provam que nós amamos a Deus. Esse é o desafio que eu tenho para você nessa noite. Você ama a Deus, então viva como tal. Que o mundo saiba que você o ama. Que a sua família saiba que você o ama. Que a sua posição, que o seu posicionamento mostra ao mundo ao teu redor que você de fato o ama. Porque é isso que Deus pede de você. É isso que Deus pede de mim. O mais importante não é servi-lo. O mais importante é amá-lo. Se nós não o amamos e o servimos, sabe o que será a nossa resposta? Mateus 7. Muitos dirão: Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, fiz milagre em teu nome. Dom de milagre, dom de profetizar, autoridade sobre demônios, expulsei demônios. Mas ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês nunca me amaram. Vocês nunca me amaram. Queridos, eu peço a Deus que o protesto de Deus não seja contra os nossos corações. Quando ele diz: duas maldades Israel fez contra mim. Me abandonaram, um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, onde não tem água. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria por causa do pecado. Eu não sei como está o vosso coração para com Deus. Eu não sei como está a vossa vida para com Deus. Eu só te peço que você o ame. É possível que você não tenha deixado de amá-lo? Sim, é possível. Porque a Bíblia diz: não apague o Espírito Santo. O que nos faz amar a Deus é o fogo do Espírito Santo que queima em nossos corações. Quando ele se apaga, é possível que deixemos de demonstrar amor por Deus de verdade. Então ame a Deus. Quando você começar a amar a Deus, você nunca dependerá de uma igreja estabelecida por paredes. Você pode ir para a China, para a Hungria, para a África. O teu coração sempre vai queimar de amor por Deus. E você sempre será um instrumento em suas mãos para grandes coisas. Ame a Deus. Amém. Ame a Deus. É o maior de todos os mandamentos. Quer dizer, o que Deus quer de você, de mim, é amar.